Boa tarde. Hoje são 22 de novembro de 2018, quinta-feira, Jiquié, Bahia. Eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo sobre religião. Religião, como diz o professor Eustáquio, é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. E hoje eu quero falar do ateísmo, o ateu e o ódio dos cristãos. Eu venho percebendo, através da conversa de alguns cristãos, que eles têm ódio dos ateus. Eles não gostam de ateus. Pois o ateu é um livre pensador. O ateu não vive de forma ilusória e vive de acordo com a razão. Não vive de acordo com fantasias e de acordo com a realidade. E o cristão, as ideias, as crenças religiosas do cristão são fantasias, são supersticiosas e são de pessoas que não têm sabedoria e são crenças irracionais. E aí eles não gostam da pessoa que usa a razão, da pessoa que não segue a fé, essa fé cega, essa fé que é crença sem evidências. A fé é crença sem evidência. A própria Bíblia cristã diz isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Então a fé cristã, ela não precisa ver para acreditar. Ela acredita sem ver. Já o racional, o que usa a razão, ele quer ver para acreditar. Ele acredita, mas tendo prova, que esteja uma comprovação de que aquilo ali é real e que de fato é verdade. Aí não há o que contestar. Eu conversando com um rapaz que é desigrejado, ele não frequenta denominações, é cristão, mas ele não vai em denominação, em templo. Ele não concorda com templo, diz que templo não é certo, que o templo que existiu antigo foi o templo de Salomão, lá no dia do rei Salomão, e que Jesus não mandou construir templo, e por isso que ele não vai no templo, não dá dízimo, e é contra o sistema religioso que está implantado hoje aí no cristianismo. Mas ele, ao mesmo tempo, ele quer defender, salvar a Bíblia. Ele é um advogado da Bíblia, em parte. Perguntei para ele, tu acredita na Bíblia, que a Bíblia é a verdade? É o livro sagrado? Ele acredita que muitas coisas na Bíblia é verdade, e que outras coisas são mentiras, são invenção do homem. Eu falei, então você não dá para ser um cristão, e nem dá para ser um judeu, porque você aceita a Bíblia em parte, você aceita a Bíblia aquilo que lhe convém, aquilo que convém, que está de acordo com as suas ideias, você concorda. Mas aquilo que não está de acordo com a sua ideia, você não concorda, você não aceita. Aí ele falou bem assim comigo, olha Alexandre, tu não é ateu não, no fundo tu tem crença, tu é crente.
Tu tem crença, tu acredita. Eu falei, eu sou ateu para com os deuses, todos os deuses que a mente humana, que o cérebro humano inventou. Para com esses deuses, eu sou ateu. Principalmente também ao Deus da Bíblia, que foi criado pelo povo hebreu e adorado pelos cristãos. Aí ele falou, por que tu disse que acredita nisso? Ele citou uma determinada coisa lá que eu falei que eu acreditava. Eu falei, não. O ateu ele tem crenças científicas. Ele crê naquilo que a ciência ensina, naquilo que a ciência comprova, ele acredita. Porque no ateísmo tem a ciência política, tem a ciência médica, da medicina, tem outras ciências da astronomia, da sociologia, da antropologia, e o ateu ou o livre pensador, ele acredita nisso que a sociologia ensina, no que a antropologia ensina, no que a ciência da biologia ensina, no que a ciência evolucionista ensina, o ateu acredita. Ele tem crença. Agora o ateu, ele não tem crenças religiosas. Essas crenças da religião, não. Eles não adotam essas crenças religiosas como morada no céu, que existe um céu, que tem anjos, que tem Deus ou deuses lá, que existe demônio, que existe um lugar de fogo chamado inferno, que o homem tem uma alma que não morre, que sobrevive à morte do homem, que pode viver fora do corpo, que o homem pode ter consciência, ser um cérebro. O ateu não acredita nisso aí, nessas coisas, nesses ensinamentos religiosos. O ateu não chama que o coração é a sede da vida, não. Está entendendo como a Bíblia diz que é o coração, que do coração é que procede os maus intentos. Não, o ateu crê que é do cérebro, que todo o projeto do homem está no cérebro. Que o pensamento é o trabalho do cérebro. É o cérebro em atividade. Então eu falei com ele que eu tenho crenças. Agora, só que eu acredito nas coisas depois que tem uma comprovação. Se a pessoa alega certas coisas, ele tem que provar. Se ele provar, se ele mostrar, a pessoa, eu tenho que acreditar. Eu não posso negar aquilo que é realidade. Mesmo se o meu desejo de não acreditar esteja em mim, mas eu tenho que me curvar perante a realidade e dizer que é verdade. Agora, ter fé, que é crença sem evidências, aí isso aí não é sabedoria. Isso aí não é ser racional, é ser irracional. Eu falei isso para ele. Então é isso. Mas isso aí não brigou comigo, porque ele sempre conversa comigo e me entende. Mas há outros tipos de crente que fica assim, de cristão, que ele deseja o mal, que o mal aconteça ao ateu, ao descrente, ao materialista, ao racional, ao livre pensador. Ele deseja o mal para a pessoa. Porque ele quer que a pessoa adoeça com câncer na garganta ou no reto. Ele quer que um mal venha sobre a pessoa para a pessoa reconhecer a crença em um Deus, no Deus da Bíblia. Ele fica desejando tudo de mal para acontecer à pessoa. Fica desejando que a pessoa morra e vá para o inferno, que a pessoa padeça por tormento, essas coisas. Tudo ele deseja de ruim para o cara que não acredita em Deus ou em deuses ou nos ensinamentos da religião, nas ilusões religiosas. Eu mesmo tenho uma conhecida minha lá de comércio, que é vizinha minha, ela é religiosa, é fanática, só acredita em tudo que o pastor dela ensina. E quando ela vem conversar comigo, eu falo de maneira racional, falo a realidade para ela. Ela diz para mim assim, aí você não acredita em Deus,
fica aí tomando esses remédios. Aí ela toma remédio controlado. Eu falei, tu acredita? Acredita, né? Tu tá todo dia na igreja. E os remédios controlados que tu toma? E aí, que adianta se tua crença em Deus, tu tem a crença em Deus, todo dia tu vai para a igreja. Se fosse assim, tu não adoecia, nem precisava tomar os remédios controlados. Ah, mas eu tenho fé que eu vou ser curada disso aí e tal. Eu falei, tu tá mandando eu deixar de tomar meus remédios, que ela um dia mandou deixar de tomar meus remédios. Eu falei, tu deixa de tomar o teu, porque eu acredito nos remédios. Eu acredito na ciência médica eu acredito. E estou tomando o remédio que o médico passou para mim, depois que eu passei a me tomar, que eu passei a tomar os remédios, eu passei a sentir bem, sentir-me bem. Agora tu deixa de tomar o teu, já que tu acredita, tu deixa de tomar. Aí ela ficou pensando, né? Mas a realidade, ela não raciocina que a doença, tanto adoece o descrente, o ateu, o cético, como também adoece o crente devoto, que está todo dia na igreja e lendo a Bíblia, todo dia ele também adoece. Os hospitais estão cheios de cristãos, está cheio de religiosos lá. E todos esses aí acreditam que Deus é que cura, que Jesus é que cura. E quando você está nesse lugar assim, você ouve tanta coisa irracional, tanta coisa sem lógica, porque as pessoas não refletem, eles não pensam, eles falam o que os outros falam, repetem as coisas que os outros repetem. Só Jesus na causa, só Deus na causa. Estou orando a Deus que vai dar certo, que vai dar tudo certo, que eu vou sair daquelas coisas. Tá entendendo? Então, tá ali passando por dificuldade, numa fila médica, dependendo do médico, de um remédio, de um transplante, de um bocado de coisa, ainda está com ideias religiosas de que Deus cura, de que Deus é que liberta. Porque se Deus mesmo curasse, existisse essa questão, ele não deixaria nenhum homem adoecer. E não chegar ao estado que chega. Podia curar o câncer antes de o cara passar pela quimioterapia. Podia desentupir as artérias sem precisar o homem passar por um processo de desobstruções de artérias. Mas não faz, a gente tem que ir para a ciência médica. Temos que procurar a ciência e se valer com a ciência. Porque graças à ciência que o homem hoje tem uma vida mais longa, uma vida de qualidade. O homem vive mais e tem qualidade de vida. Que no passado, antes da ciência, da evolução da nova ciência, o homem morria, o ser humano, a vida dele era curta, era 35 anos. A mãe tinha filhos e poucos vingavam. Morria cedo, com 1 ano, com 2 morria. E hoje não, o homem vive mais. Por quê? Por causa da tecnologia e do desenvolvimento da ciência. A ciência inventou o antibiótico, a vacina, remédio para dor de cabeça, para gripe, para combater o câncer, tudo isso. A ciência, e assim o homem vive mais. O homem vive mais e com qualidade de vida. Mas o religioso não vê isso, porque ele não liga para isso. Ele só liga para os milagres e só liga para a ilusão do seu ensinamento religioso. Então, é isso. Então, como eu falei, aí o cristão, alguns cristãos desejam mal para você, vai acontecer o mal. E eu tenho notado lá com essa vizinha minha que tá querendo bisturi, né? Que eu vou fazer uma cirurgia aí no dia 29, pois eu tive uma trombose no coração e aí tem uma massa que ele chama um mixoma. E isso aí interfere na circulação do sangue. Se eu boto fazer muito esforço, aí me dá falta de ar, cansaço. Eu tomo remédio, desde de 2014 eu tomo remédio
E aí, para mim ficar melhor, eu tenho que passar por esse processo aí de cirurgia. Aí eles falam, passar no bisturi, né? A gente sabendo assim que é desejando, que eles acham que é porque a pessoa não acredita. E eles que acreditam, passam pelo mesmo processo. Se não, eles têm um parente que acredita, tem um hospital, que nem eu falei, está cheio de crente. E todos os dias os crentes estão lá orando pelas pessoas, pedindo para Deus curar. Ora por um para Deus curar, tem vezes que morre a pessoa. E aí a pessoa não raciocina, ele não quer raciocinar, ele não quer pensar isso aí. Ele não quer questionar por que acontecem essas coisas com crentes também. Morre o ateu, morre também o crente. Adoece o ateu, o crente também adoece. O ateu vive a realidade, o crente vive uma ilusão. Eles se consolam com a questão de que um dia vai ressuscitar e que vai viver num paraíso e vai lá encontrar todos os seus entes queridos. Mas isso é uma ilusão, porque quem morreu nunca voltou, a não ser na lenda de Jesus que morreu e ressuscitou, a não ser nessa lenda aí. Porque outra pessoa, ninguém fala caso de pessoas que morreu, ressuscitou e tornou a viver e está vivendo aí. Mas na lenda de Jesus é que isso aconteceu. E eles acreditam nessa lenda. E tem muitos que morrem e até matam por essa fé. Estão dispostos a morrer ou até matar por essa fé. Olha o que aconteceu com um evangelista que foi lá para uma tribo aí de índios aí, aborígena, e chegou lá, quis entrar, disse que ia pregar o evangelho lá, mas eles lá não aceitam estranho lá. O que aconteceu com ele? Eles pegaram e mataram esse camarada lá, que era um invasor lá, eles mataram. Quer dizer, ele diz, no dizer dele, ele foi lá porque Deus mandou ele fazer uma missão lá. Jesus mandou ele fazer uma missão lá. E Deus não livrou ele de morrer lá. E acabou morrendo e não fazendo a sua missão. Por que ele foi lá? Porque ele estava iludido com essa ilusão de pregar o evangelho para ganhar as pessoas para Jesus, ganhar alma para Jesus. E no fim, ele que foi que perdeu de viver e nenhuma alma ganhou. Então, meu amigo, essas questões aí do crente com o ateu, porque eu já percebi que o cristão ele odeia aqueles que têm ideias diferentes, que não aderem às suas crenças. Li um livro chamado Deus no Delírio, e ali vi um camarada falando com Docs, dizendo: eu queria enfiar uma faca em sua barriga e puxar suas tripas, seu descrente, seu ateu. Eu queria que você tivesse um câncer na garganta, no reto. Eu quero que Deus lhe mande para o inferno, para lá, lhe atormentar de dia e de noite. Então, por causa da ideia, porque o cara não acredita, eles odeiam o cara porque não acredita em Deus ou em deuses e porque não aceita as ideias religiosas dele. Então a gente tem que analisar bem com quem a gente conversa sobre o racionalismo, com quem a gente conversa, porque a gente pode debarar com um fanático, um cristão fanático que diz que ouve voz de Deus e que Deus fala com ele, ele queria até tirar a vida da pessoa, dizendo que Deus mandou que tirasse a vida. A gente conversa com cautela, porque o crente, ele é neurótico e ele tem visões, é esquizofrênico, tem visões, e aí ele pode ouvir vozes que não é de fora, que é da própria cabeça dele, do cérebro dele, dizendo para matar aquela pessoa, fazer um mal para aquela pessoa, que é um benefício que ele está fazendo para Deus, que nem faz esse povo aí do Estado Islâmico. O homem-bomba amarra uma bomba na cintura e diz que vai ali em nome de Deus e detona aqueles lá que ele diz que é infiel. Que ele está fazendo aquilo ali em nome de Deus, que Deus mandou fazer aquilo ali. Quer dizer, o Deus dele não faz nada, ele é que tem que fazer por esse Deus dele. O Deus dele não faz nada, ele é que tem que fazer no lugar desse Deus. Se fosse esse Deus que quisesse, que existisse mesmo essa ilusão, então ele mesmo, o Deus mesmo ia lá e faria isso aí, não precisava a pessoa
ser um homem-bomba, ser um suicida, para querer fazer um mal àqueles que não têm a mesma ideia deles e dizer que foi um Deus que mandou ele fazer. Então isso tudo é ilusão. Então devemos ter cuidado com as ilusões religiosas e saber bem como é que conversamos com o crente. Temos que ter tato para conversar com o crente e despertar dúvida na mente dele sem briga. Botar ele para usar a razão, fazer perguntas a ele, fazer ele usar a razão. Para andar de acordo com a razão e não de acordo com a ilusão. Andar de acordo com a realidade e não de acordo com a fantasia. Como disse Sigmund Freud, as crenças religiosas, elas são indemonstráveis. Elas são indemonstráveis. O crente só faz acreditar e falar que existe isso, que existe aquilo, que tem promessa disso, promessa daquilo. Mas não provam nada. Não provam nada. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal.